era professor do ITA, na época dos fatos, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Daí porque não poderia, de maneira alguma, mobilizar tropas. E, em terceiro lugar, a própria Procuradoria-Geral da República sustenta que não houve apoio da Aeronáutica nas reuniões sobre a minuta de decreto ante a resistência de Batista Júnior. Cumpre, por fim, examinar o documento titulado Operação 42, conforme a peça ministerial, verbos, na mesa ocupada pelo coronel Flávio Botelho Peregrino, então assessor de Walter Braga Neto. Nessa mesa foi encontrada a pasta denominada Memórias Importantes, que continha esboço da Operação 142. Esse documento foi obtido em busca e apreensão promovida em 8 de fevereiro de 2024, IPJRA 060-2024, muito após os acontecimentos narrados na denúncia. Cuida-se de um manuscrito rudimentar que não poderia seriamente ser considerado mais que uma cogitação documentada. Esse é um documento feito por caneta Bic, com algumas informações, algumas coisas sequer legíveis. De toda maneira, não se sabe sequer a data em que esse documento foi redigido. Motivo pelo qual não se pode dizer que foi contemporâneo aos demais fatos narrados pela acusação. Nós estamos em fase de condenação. Era imperioso que a data em que esse documento foi redigido pudesse aludir a uma contemporaneidade aos fatos narrados na acusação. Consequentemente, não há outra saída a não ser rejeitar a pretensão acusatória igualmente quanto a esse particular. E, finalmente, passam os eventos que culminaram nos fatos de 8 de janeiro. No afã, mas no seu papel, do Ministério Público, nós compreendemos, já fui membro do Ministério Público. Depois fiz concurso para a magistratura, mas já fui membro do Ministério Público. Isso é dever de ofício. Finalmente, eu passo aos eventos que culminaram nos fatos de 8 de janeiro de 2023. No afã de construir uma narrativa que vinculasse o réu Jair Bolsonaro de alguma forma a atos de vandalismo, de janeiro de 2023, a peça acusatória se baseia em condutas de Mário Fernandes relativas a manifestações de novembro e dezembro de 2022. Assim, alega que fotografias extraídas do celular de Mário Fernandes indicariam que ele esteve pessoalmente no acampamento montado em Brasília, ele, Mário Fernandes, com manifestantes 2 do 11, 5 do 11, 13 do 11 e 18 do 11. Também aduz que em 7 do 11 de 2022, em uma troca com Jorge Obé Oliveira Lisboa, discutiu-se a criação de panfletos e faixas para convocar manifestações com slogans como liberdade sim, censura não, não à ditadura do judiciário. Menciona diálogos de 29 de 11 de 2022, 8 de 12 de 22 e 5 de 12 de 22, entre Mário Fernandes e Lucas Rotile Durlo, caminhoneiro, pelo WhatsApp, nos quais este caminhoneiro pedia orientações e auxílio. Também afirmou que, em 30 de 12 de 2022, Mário Fernandes se associou a outros líderes para acompanhar as manifestações em Brasília. Ele foi até a esplanada do Ministério, segundo o Ministério Público, onde, novamente, em conjunto com José Luiz Sávio Costa Filho, atuou diretamente na promoção de ações antidemocráticas. Como se percebe, esses elementos jamais podem sustentar a ilação de que Jair Bolsonaro teria algum tipo de ligação com os vândalos que depredaram as sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. Não há provas de que esses vândalos estariam entre os manifestantes acampados em Brasília nos meses anteriores, nem evidência de que Lucas Durlo tenha participado dos eventos, direto ou indiretamente. Mais ainda, não há prova de que Jair Bolsonaro conhecia essas pessoas ou lhes dera ordens. Na verdade, vieram 40 ônibus para Brasília, não eram os aquartelados. O Ministério Público não sustenta nem poderia que todas as manifestações de novembro e dezembro de 2022 seriam criminosas, aí porque não tem relevância para os autos as conversas entre Mário Fernandes e as pessoas
que participaram de alguns atos pacíficos. Mais precisamente, o parquê sugeriu ilicitude em 2 momentos, ambas sem demonstrar qualquer participação de Jair Bolsonaro. Afirmou, primeiramente, que Mário Fernandes, em 7/11 de 2022, discutiu com Jorge Albert Oliveira Lisboa a criação de faixas, com os dizeres: liberdade sim, censura não, não a ditadura do judiciário. Por mais que se entenda, serem equivocados esses dizeres o são, a pretensão do parquê de criminalizar o discurso apenas dá razão à queixa dos interlocutores no que diz respeito às restrições devidas à liberdade de expressão. Vale notar que a confecção das faixas foi apenas debatida, sem que tenha provas sequer de que foram realmente criadas. E, em segundo lugar, a acusação alegou que Mário Fernandes foi acompanhar as manifestações em Brasília no dia 30/11 de 2022 e atuou diretamente na promoção de ações antidemocráticas. Contudo, não apontou quais seriam essas ações antidemocráticas. Vale repisar que a excludente da ilicitude do artigo 359-T abrange a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, 359-T, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Por conseguinte, não configuram crimes. As manifestações, faixas, aglomerações, acampamentos antidemocráticos. Vale repisar que a excludente da ilicitude do artigo 359-T abrange a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, 359-T, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Por conseguinte, não configuram crimes. As manifestações, faixas, aglomerações, acampamentos de dezembro de 2022. Dessa forma, ao contrário do que sustenta a acusação, o réu Jair Bolsonaro não tinha dever algum de desmobilizar essas manifestações. Pelo contrário, caso tivesse feito utilizando o aparato do poder público, estaria violando o direito fundamental previsto no artigo 5º do inciso 16º da Constituição. Sem prejuízo, a própria Procuradoria-Geral da República admite que Jair Bolsonaro fez um vídeo pedindo a desmobilização de manifestantes que envolvessem bloqueios de rodovias, mas reduziu a importância dessa conduta, afirmando que visava apaziguar o setor econômico do país. Caso tivesse feito utilizando o aparato do poder público, estaria violando o direito fundamental previsto no artigo 5º do inciso 16º da Constituição. Sem prejuízo, a própria Procuradoria-Geral da República admite que Jair Bolsonaro fez um vídeo pedindo a desmobilização de manifestantes que envolvessem bloqueios de rodovias, mas reduziu a importância dessa conduta, afirmando que visava apaziguar o setor econômico do país. Foram essas alegações, no meu modo de ver, infundadas, que, por meio delas, o Ministério Público não logrou apontar absolutamente nenhuma prova que Jair Bolsonaro tivesse algum vínculo com os sujeitos que invadiram prédios públicos na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. A rigor, não apresentou provas de vínculos do ex-presidente com os participantes das manifestações de novembro e de dezembro, sem contar essa de 8 de janeiro. Não há provas, portanto, da alegação da acusação de que o réu teria liderança sobre o movimento golpista ou um controle exercido sobre os manifestantes.